Professor Ribeiro, mais uma vez, obrigado por aceitar nosso convite, estar aqui. E agora a palavra é toda tua. Eu estou aqui querendo aprender, eu quero saber se eu sou salvo para sempre, ou se eu vou perder minha salvação. Só de falar que eu vou perder minha salvação, meu coração já disparou aqui, né? Mas você tem a palavra e depois os irmãos também vão poder perguntar ao Ribeiro. Amém. Graça e paz. Feliz mais uma vez que vocês conseguiram voltar, quer dizer que foi bom, né? Quero que vocês fiquem à vontade, tá? Às vezes o pessoal fica meio com medo, né? A proposta é mais uma conversa e os temas são muito complexos, né? Para resolver, não vamos resolver aqui, né? Esse, por exemplo, em 500 anos não se resolveu. Não será hoje à noite que nós vamos resolver. Mas é para dar aquele gosto também de você entender algumas questões da teologia e como ela se aplica à nossa realidade. Então, o pastor Dimas, ele só sugere esses temas bem simples, né? Fáceis de lidar. Então, tudo que der de errado é culpa dele, tá? A proposta é a gente fazer uma breve exposição do que é arminianismo e calvinismo. Mas confesso para vocês que, na verdade, vai ser mais algo contra o calvinismo. Aí eu vou explicar por quê. Pode ir passando aí. Deixa eu ver, vamos ver se vai funcionar ali. Então, aí. O que a gente vai tentar comentar? E a agenda é tipo o que a gente vai falar, né? Então, a importância do tema, por que a gente precisa saber sobre esse tema. Uma análise histórica, porque é sempre importante a gente entender de onde veio essa discussão. Tem muitas coisas que a gente discute e a gente nem sabe por quê, né? Então, por que se discute essas questões hoje e se elas se discutiam antes? Depois eu vou pegar Romanos 9, que é o capítulo mais usado dentro do debate, fazer uma breve análise. Depois algumas colocações teológicas a respeito do tema. E, por último, a gente dá algumas considerações finais. Tá? Então, a proposta é passar rapidamente por essas questões. Então, a parte histórica, de onde veio a discussão, uma análise, não vou falar exegética, porque exegética daria muitas e muitas e muitas horas, mas só para vocês terem um gosto de como a gente entende um texto dentro do seu contexto, e depois uma análise teológica do tema. Então, essa é a questão. São os pontos, né, que a gente vai discutir. Primeiro ponto, que o tema é importante porque ele chega a dividir igrejas inteiras, né? Chegou a dividir igrejas inteiras na história. Inclusive, chegou a dividir praticamente estados. Até países ficaram meio divididos por causa da questão do arminianismo e do calvinismo. Se quiser, na Holanda deu uma briga política. O Estado holandês interveio na questão para decidir se alguém podia ser arminiano ou não. E decidiu que não, né? Que o cara tinha que fugir da Holanda se ele quisesse ser pastor e não ser calvinista. Então, hoje ainda há umas brigas acirradas, mas imagine quando o tema ficou mais acirrado no século XVII, ele dividiu até um país inteiro, né? Que foi justamente os chamados Países Baixos aí na Holanda. Então, causou cismas, causa divisões, brigas ferrenhas. Deve ser importante esse negócio, né? Não deve ser à toa. E depois é importante também destacar que, principalmente no Brasil, vamos dizer que a balança para o calvinismo sempre pendeu de uma força maior, porque esmagadoramente as editoras são de linhas calvinistas.
E os autores, os teólogos que nós temos em português, aqueles, inclusive, que faz o comentário da sua Bíblia, sabe essas Bíblias de comentário? Então, todas as Bíblias de comentário, por exemplo, exceto a Bíblia Pentecostal, são de linha calvinista. Quase todas as teologias sistemáticas, exceto do Stanley Horton, esboço de teologia do Thyssen, que não são calvinistas, né? As outras são todas calvinistas. Então, o que acontece? O pêndulo, se a gente vai discutir um tema, e a maioria dos escritores que a gente vai ler tende para um lado, dificilmente você vai ter um contraponto, né? Porque a maioria vai pender para aquele lado. Como eu falei, por exemplo, na aula passada, sobre a questão dos manuscritos. Aí, toda a Bíblia que você vê no rodapé está dizendo que esses são os melhores manuscritos. O que você vai concluir? Que aquele texto, então, ele tem que sair da Bíblia. E, na verdade, seria o contrário, não são os melhores manuscritos, né? Aqueles são os piores manuscritos, que são considerados os mais antigos. Mas se todo o material que você vai consultar, você vê uma posição, fica difícil de combater a outra. Agora o pêndulo mudou um pouquinho, porque certas editoras, sempre teve editoras pentecostais, editoras de linhas não calvinistas, só que elas não tinham tanta expressão no Brasil. Então, o que acontecia é que você não tinha muito material, né? E quando tinha, era um material de um nível muito inferior. Então, tinha lá o cara com doutorado, não sei o quê, sabe grego, hebraico, aramaico, que era calvinista. Aí o arminiano que tinha o bacharel em teologia. Aí quem que você vai ouvir, né? Você pende a tendência a achar que aquele que conhece mais, ele tem um argumento melhor. Com o tempo isso foi mudando, né? Foram abrindo certas editoras no Brasil que publicam hoje material mais acadêmico, de mais alto nível, e aí, não vou dizer que ainda está equilibrado, tá? Porque a produção editorial de linha calvinista é muito maior. E o pessoal tem até mais dinheiro. Então, tem mais dinheiro, fica mais fácil publicar, né? Então, não havia um contraponto no mesmo nível, só quero que vocês entendam isso. E agora já tem um contraponto no mesmo nível. Então, isso é importante também para o tema. Então, novas traduções, novos materiais sendo publicados, né? O pessoal se especializando também começa a equilibrar melhor o tema. Então, a situação está nesse ponto. Avança aí, eu só vou pedir para colocar. Por causa deste contraponto, eu não coloquei nenhum texto calvinista, tá? Todos são contra o calvinismo mesmo. Você vai perceber que, principalmente, a editora Reflexão é que publica um material de contraponto. Há, dentre esse material, um material mais fácil de ler, por exemplo, aquele Eleitos Mais Livres, do Norman Geisler, que, na verdade, ele é um calvinista, mas não é um calvinista extremado, tá? Depois a gente vai entender um pouquinho o que é isso. Então, aquele azulzinho, Eleitos Mais Livres, seria um mais facinho para você ler. Depois, aquele Contra o Calvinismo, do Olson, que também é um pouco mais fácil. E aquele Porque Não Sou Calvinista também. Aqueles ali de baixo, você fala, eu li todos aqueles lá de cima, aquele Que Amor é Este, é um livrinho de quase 800 páginas. Eu trouxe eles ali, depois se quiser ver o tamanho. Os meus estão lidos e anotados e rabiscados. E depois aquele lá embaixo, o outro lado do calvinismo, também tem umas 800 páginas. E aí, a graça é para todos, é uma coleção de artigos, e os outros dois ali
o lado negro do calvinismo é mais pesado assim, ele bate forte, ele chuta mesmo. Ele não tem dó, não. Aí você fala, pô, o cara é muito nervoso. Mas é o que os calvinistas sempre fizeram também com os arminianos, tá? Foi uma grande propaganda que se fez contra, inclusive, a pessoa de Armínio. Ao ponto de, em certos meios evangélicos, se você disser que é arminiano, você é rechaçado como se fosse uma coisa inferior ou como se fosse uma grande heresia. Então, eu entendo que o Bryson fez, né? Porque ele também não teve dó de usar uma linguagem bem dura para falar da posição. Embora sempre, em todos esses autores, há aquele respeito que se está debatendo uma ideia e não as pessoas especificamente, tá? É o chamado argumento ad res, que a gente chama na filosofia. É o argumentar contra a coisa, não o argumento ad hominem, que é o argumento contra a pessoa. Mas a tendência é bater em Calvino ou em Armínio, aí você bate na pessoa, ao invés de combater ou ir contra as ideias. É muito comum nos debates se fazer um argumento ad hominem, argumento contra a pessoa. O Dimas está com a camisa rasgada aí, ó. Não é possível que ele saiba alguma coisa de teologia. O que tem a ver a camisa dele com todos os anos de estudo que ele estudou, né? Mas aí você cria o espantalho, né? E a pessoa fica olhando o espantalho enquanto não leva em conta outras questões. Então, vai para sugestões. São assim, desde o mais básico até o mais avançado mesmo. Embora ainda nenhum deles seja muito exegético, tá? Ainda falta um material exegético abordando o tema. São mais abordagens filosóficas, teológicas. Mas são, talvez, ler tudo isso aí dá uns 2 anos ou mais. Então, fica como sugestão para você que se interessar pelo assunto. Pode passar. A visão calvinista é conhecida pelo acrônimo TULIP. Tulipa é uma planta, tulipa. Você já viu a tulipa? Uma planta bem bonita, uma flor. E é o símbolo da Holanda. Se você for lá ver a Holanda, o símbolo da Holanda é a tulipa. Então, para fazer um acrônimo para as pessoas decorar os 5 pontos do calvinismo, eles usaram o acrônimo TULIP. E aí, em contraponto, os arminianos usaram o acrônimo ACURA. Tem um outro acrônimo. Acrônimo é quando você põe as palavras assim, ou também chamado de acróstico, né? Você põe a palavra na vertical, é um mnemônico, quer dizer, uma forma de decorar alguma coisa, você põe na vertical TULIP, está vendo que tá? Não sei se dá para enxergar aí. TULIP na vertical e ACURA ali do outro lado. É uma forma de sintetizar. Então, o que você mais vai ouvir falar na questão calvinista é os 5 pontos do calvinismo. Os 5 pontos do calvinismo é a tulipa, ou tulip em inglês, né? Então, a depravação total, o acrônimo é lógico em inglês, tá? A eleição incondicional, a expiação limitada, a graça irresistível e a perseverança dos santos. E os arminianos vão usar o outro acrônimo, que é todos somos pecadores, a eleição é condicional, a expiação é ilimitada, a graça é ali ficou errado. Ficou irresistível do outro lado lá, mas é resistível, tá? E também eu acho que nessa versão que eu mandei para vocês ficou errado. O resistível, não resisível. A minha versão arrumei aqui, mas ali está errado. Depois eu mando atualizado. É graça resistível e certeza da salvação. Esses pontos surgiram pelo seguinte. Calvino escreveu lá os seus comentários e a sua instituta.
as institutas da religião cristã. E pregou muitos sermões, volumes e volumes de escritos de Calvino. Só que Calvino não tinha essa sistematização, ele não falava de 5 pontos. Mas havia um grupo que não concordava com a pregação da Igreja Reformada da Holanda. E dentre esse grupo, até antes de surgir o grupo, Armínio, que é Jacob Armínio, Armínio e Calvino nunca se encontraram, para começo de conversa. A briga entre Armínio e Calvino. Nunca houve briga entre Armínio e Calvino. Eles nunca se encontraram, porque quando Armínio nasceu, Calvino já tinha morrido. Eles nunca debateram nada. Então, nunca houve um debate entre Calvino e Armínio, para começo de conversa. E outra, Armínio era da Igreja Reformada da Holanda, estudou aos pés do discípulo de Calvino, que é o Beza, nunca foi expulso do seminário, nunca foi expulso da igreja, nasceu e morreu reformado. Nunca foi expulso. Nunca foi considerado um heresia. Havia controvérsias, havia debates. Enquanto Armínio estava vivo, nunca se soube que venceram ele nos debates. E ele ensinava, e o principal livro que ele pregava e ensinava era Romanos, e ele escreveu um texto sobre Romanos 9, que é o texto mais usado pelos calvinistas hoje. Quando Armínio morreu, os seus discípulos pegaram seus escritos e fizeram 5 pontos contra o calvinismo. Olha que curiosa essa parte histórica. Os 5 pontos defendidos pelo calvinismo hoje são 5 pontos contra os discípulos de Armínio. Tem um teólogo que diz: Deus me livre dos meus discípulos. Porque, na verdade, os discípulos de Armínio juntaram os escritos dele. Mas não significa que Armínio ensinou aquilo. E os discípulos de Calvino fizeram contraponto aos discípulos de Armínio. Mas Armínio nunca falou de tulipa. E o Calvino nunca falou do tulipe. E o Armínio nunca falou do acura, entendeu? Foram seus discípulos que brigaram. Então, os chamados remonstrantes, que eram os discípulos de Armínio, eles protestaram contra algumas doutrinas calvinistas, principalmente as ensinadas por Theodor Beza, que era discípulo de Calvino. E eles achavam que aquelas doutrinas não tinham fundamentação bíblica e formularam 5 pontos contra esses ensinamentos. Isso foi em 1610. Os remonstrantes propuseram à Igreja da Holanda que se questionassem esses 5 pontos. E aí, em 1618, 1619, se reuniu um sínodo, uma reunião, tipo um concílio, de várias igrejas da região, para discutir a questão dos 5 pontos dos remonstrantes. Os remonstrantes, segundo conta a história, não conseguiram participar desse sínodo. Ou seja, os chamados arminianos não tiveram voz. Aí tem o debate das revisões históricas. Muitos dizem que eles ficaram trancados na sala lá e não puderam dar as suas opiniões. No final das contas, o sínodo de Dort, ele chegou a uma conclusão sobre o tulipe. Então, os 5 pontos do calvinismo. E quem não concordasse com aquilo, praticamente foi tornado um pária na Holanda, um herético. Tá? A história é longa sobre isso, mas a questão é que foi um sínodo que definiu isso. Pode avançar aqui. Mas, em resumo, para ser um calvinista, o que a pessoa vai precisar acreditar? Que Deus determinou desde a eternidade quem seria salvo. Então, por meio de um decreto, você vai ver os calvinistas falam muito de decreto, Deus decretou, estas pessoas serão salvas.
E, ao mesmo tempo, Deus decretou quem seria condenado. É chamado dupla eleição, a dupla predestinação. Se você predestina por decreto quem será salvo, automaticamente você predestina por decreto quem será condenado. Tá? Então, para ser calvinista, você precisa crer que Deus determinou desde a eternidade quem seria salvo. E que Deus determinou desde a eternidade quem seria condenado. Qual a diferença do arminiano? Ele entende que Deus previu quem creria e previu quem rejeitaria. Agora, o calvinista diz que Deus decretou quem se salvaria e decretou quem não se salvaria. Tá? Então, a diferença é muito grande, deu para entender? Uma coisa é Deus prever quem aceitaria ou não. Outra coisa é Deus determinar quem aceitaria ou não. Terceiro, que você tem que crer que só serão salvas as crianças eleitas, as pessoas com deficiência mental que forem eleitas e qualquer incapaz cognitivo que for eleito. O que significa isso? Se você for calvinista, você tem que entender que há crianças que vão para o inferno porque não são eleitas. Só vão ser salvas as crianças que são eleitas. Por isso que a maioria dos calvinistas reformados batizam as crianças. Para aquela ideia de aliança, né? Eles dizem que a aliança, mas para Calvino era um sacramento. É praticamente algo bem parecido com o catolicismo, né? Que você, como se o batismo fosse um selo da aliança de Deus com o povo e essas coisas todas que não... Mas a ideia é essa, tá? Não tem salvação só porque é criança. Só porque não tem capacidade mental e cognitiva. Se não foi eleito pelo decreto de Deus, é condenado. É esse que... Vou dizer que um pequeno grupo de calvinistas ainda não crê exatamente assim, eles têm outras teorias, mas a grande maioria esmagadora diz isso. Não tem esse negócio de só porque não tem a capacidade de escolha que é salvo. Só vão ser salvas as crianças que são eleitas. E alguns, inclusive o Berkhoff, o principal teólogo calvinista, vai dizer que as crianças são regeneradas no ventre da mãe. As eleitas, sem crer. Né? Deus regenera ali porque elas são eleitas. Depois, 4, que Deus determinou todos os atos humanos, quer bons, quer maus. Porque Deus é soberano, essa é a ideia calvinista, e o atributo de Deus, soberania, é o ponto principal dele. Todos os atos, quer sejam bons, quer sejam ruins, foi determinado por Deus. Nenhum ato. Se eu peguei esse copo d'água aqui, ó, tomei, é porque Deus determinou. Se eu jogar no pastor, não vou jogar aqui. Poderia, né? Ia ser legal, né? Não, foi Deus que determinou. O diabo não tem poder nenhum sobre nada. Deus determina até o que o diabo faz. Imagine as consequências teológicas disso, né, irmãos? Tá, mas é assim que o calvinismo crê, tá? Todos os atos, eles vão dar ali, tem o infralapsariano e o supralapsariano, nominho legal de decorar, né? Algumas pequenas diferenças sobre essa questão de Deus decretar o pecado ou não, mas em último ponto, todos os atos foram decretados, quer bons ou quer ruins. Nas manuais de teologia, geralmente eles só colocam que Deus decretou os bons. Até o Augusto Nicodemos dá uma palestra num lugar, que ele é calvinista, supralapsariano, né? Infralapsariano, que ele tem as ordens dos decretos lá. Aí ele me pergunta, mas os atos, eu fui comprar uma gravata, então eu escolhi, mas na verdade é Deus que já determinou que eu escolhesse. Aí ele até brinca, mas eu acho que para fugir da questão, né? Mas e os atos maus? Isso aí, como ninguém perguntou, não vou responder. Porque é fácil falar dos atos bons que Deus determinou.
Mas todo assassinato, todo adultério, todo estupro, todo absurdos que o ser humano pratica, Deus determinou isso. Deus determinou que aquilo acontecesse. Então, é um problema bem grande para o calvinismo. Tá? 5, que a pregação do evangelho é só para alcançar os eleitos e que não tem qualquer efeito sobre os réprobos. Réprobos é um termo usado já por Calvino para dizer daquelas pessoas que Deus determinou desde a eternidade que não seriam salvos. Bom, se Deus determinou desde a eternidade que eles não seriam salvos, qual é a função do evangelho? Nenhuma. Porque você vai pregar, não importa. Já está determinado que eles vão ser salvos, eles não vão aceitar o evangelho. Não tem como eles aceitar, porque Deus não vai fazer com que eles aceitem. Então, qual é a função do evangelho? Só para os salvos, né? Só para os eleitos. Que também é um problema. Porque nem para os eleitos. Porque se ele já é eleito, qual é a função do evangelho? Qual é a função da pregação? Ele já é eleito. Então, é um problema também lógico que é destacado nesses livros aí. 6, que a regeneração vem antes do arrependimento e conversão. Porque aquele primeiro ponto, a total depravação, diz o seguinte: o homem é incapaz de fazer qualquer bem. Então, ele é incapaz de aceitar o evangelho, ele é incapaz de se achegar a Deus. Se ele é incapaz, ele precisa antes nascer de novo, para depois aceitar o evangelho. Então, a regeneração vem antes da conversão e do arrependimento. Porque eles dizem, como o homem é totalmente depravado, ele é incapaz de se converter. Ah, mas nem por apelo, nem o pastor pregou. Não vale nada, porque ele está surdo, está morto nos seus pecados. Ele é incapaz de ouvir. Então, ele só pode aceitar depois que se converteu, ou depois que foi regenerado. 7, que Deus odeia a humanidade não eleita. Não se assuste, é isso mesmo. O calvinista vai dizer com essas palavras, e tem várias pregações no YouTube aí que você vai ouvir de vários calvinistas em inglês. O próprio Paul Washer, né, que é calvinista, vai dizer, Deus odeia o ímpio. A gente costuma dizer assim, Deus odeia o pecado e ama o pecador. O calvinista, não, Deus odeia o pecador. Não tem essa, não. Não é que Deus... Não, Deus odeia mesmo, é a palavra usada. Deus odeia a humanidade não eleita. Deus só ama os eleitos. Os não eleitos, Deus odeia. Que Jesus só morreu pelos eleitos. Então, o sacrifício de Jesus só foi pelos eleitos, porque Deus só ama os eleitos. Ah, mas está lá, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem não crê já está condenado. Quem não crê já está condenado, porque não creu no Filho unigênito de Deus. Não, o mundo ali é o mundo dos eleitos. Não é todo mundo. É só os eleitos. Então, a salvação e a morte de Jesus foi só pelos eleitos. E 9, que há uma vontade secreta de Deus não revelada nas Escrituras. Por que eles colocam isso? Porque tem alguns textos difíceis, né? Que Deus deseja que todos os homens se salvem, porque Jesus morreu para a salvação de todos os homens. Ele fala, não, mas esse todos não é todos. Esse todos são só os eleitos. É todos no sentido de que são todos os diferentes povos. É todos, porque não há acepção entre judeu e gentio. Não é toda a humanidade. São só os eleitos. Mas como a Escritura diz que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem, né, que o sacrifício de Jesus trouxe salvação a todos os homens, então eles têm que dizer... Na verdade, existe uma vontade revelada nas Escrituras, mas uma vontade secreta de Deus, que é um mistério. A gente não sabe como é que Deus elegeu, qual o critério que Deus usou, mas ele usou um critério, isto é um mistério.
quando foge o negócio, vai para o mistério, né? É algum mistério que aconteceu e que nós não sabemos. Só quero que volta uma aí, só para você entender. Então, depravação total. O homem está totalmente depravado, ele não consegue se salvar, não consegue nem aceitar o evangelho. A eleição incondicional significa, sem qualquer critério, sem qualquer mérito humano, Deus elegeu alguns. Expiação limitada, que Jesus só morreu por um grupo que são os eleitos. A graça irresistível é que quando o Espírito Santo age no coração do eleito, ele não consegue resistir. É uma espécie de coação divina, mas aí é longa a história. E a perseverança dos santos, que alguém que é salvo não perde a salvação. E do outro lado, então, é praticamente tudo ao contrário, né? Todos somos pecadores, mas não é depravação total. É eleição, mas é condicional. Indica que quem crê será salvo. É expiação, mas é ilimitada. Quer dizer, a expiação é para todos os homens. É graça resistível. Tá? Ali ficou irresistível, mas é resistível. O homem pode resistir à oferta do evangelho. E é certeza da salvação. Na verdade, tradicionalmente, o arminiano crê que uma vez salvo, salvo para sempre. Nos escritos de Armínio, ele fala, isso aí a gente tem que debater depois, mas temos que deixar clara a segurança da salvação. A vertente arminiana pentecostal vai dizer que se perde a salvação. Né? Avançar. Aqui eu vou passar rapidinho, mas só para dizer, a nossa Convenção Batista Nacional é arminiana ou calvinista? Nenhum dos dois. Né? E aí os alunos perguntam para mim, o senhor é arminiano ou calvinista? Eu falei, depende do texto. Há textos que mostram algumas dessas posições, né? Mas os outros textos que não mostram. Então, ali fala de eleição, nós cremos na eleição, nós cremos na predestinação. O problema do calvinismo é sempre o adjetivo. O homem é depravado? Sim. Total? Total não, né? Senão todo mundo ia ser o demônio. A expiação é ilimitada? Não, limitada não. Então tira o limitado. Né? A graça é irresistível? Não é graça, irresistível não. Né? Então você tira os adjetivos que está tudo certo. Mas só para mostrar que no nosso manual Batista Nacional diz lá que aquela palavrinha-chave ali, ó, perfeitamente, gratuitamente regenera, santifica e salva os pecadores, que esse propósito sendo perfeitamente consentâneo com o livre-arbítrio do homem. Essa palavra é proibida no calvinismo. Livre-arbítrio não existe. Tá? O homem não é livre porque, segundo o calvinismo, se o homem é livre, Deus não é soberano. Se o homem tem liberdade de escolha, então Deus não é soberano. Então, se tem a palavra livre-arbítrio na nossa declaração de fé ali, então nós não somos calvinistas. Mas ali também fala de eleição, de propósito de Deus. Obviamente, penderíamos mais para os arminianos, tá? Porque para o calvinista também, se você não é calvinista, você é arminiano. Você não é ou herético, ou é pelagiano, que é o nome do... problemas até sobre Pelágio, talvez os problemas são os discípulos de Pelágio também, mas é uma outra história. Então, mas se você não é calvinista, você é arminiano. Então, eles nos chamam de arminianos inconsistentes. Porque na nossa declaração de fé, a gente mantém só a perseverança dos santos, que é melhor chamar de preservação dos santos. Porque a perseverança dá a ideia de que eu que vou perseverar só por minhas forças, né? E a preservação da ideia de que Deus vai preservar os que creem até o fim. Então, tradicionalmente, Ernesto Nini não era nem arminiano nem calvinista, mas ele seria chamado de arminiano inconsistente, porque ele aceitava que uma vez salvo, salvo para sempre. E a nossa convenção mantém isso. Tá? Rapidinho, então, a parte histórica. Ele que não deixa eu falar, estou de olho no relógio aqui, tá? Se não der, culpa dele. Aí, ó, e ainda demora para passar o negócio. Então, o que aconteceu na história? Pode ir avançando aí que eu falo tudo.
se você olhar a história da igreja, você vai ver que alguns temas nem eram discutidos. Isso que é interessante. O primeiro credo, chamado credo apostólico, não é credo que a gente fala cruz credo. A gente fala cruz credo por tradição, que é credo e a cruz. Porque o credo é crer em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Jesus Cristo, seu Filho, nascido da Virgem Maria, apareceu sob Pôncio Pilato. Aquilo ali era o que a igreja cria, e se alguém falasse aquilo, ele era considerado cristão. Não tinha nenhum desse debate. Como que eu sei que você é cristão? O cara tinha que falar, crer em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, crer em Jesus Cristo, seu Filho. É um negócio que ele falava, você é um crente verdadeiro. Porque os gnósticos, né, que era o grupo herético da época, não conseguiam dizer todas aquelas coisas. Então a igreja criou o credo como uma síntese teológica. Então os primeiros séculos, o que debatiam? Sobre arminiano e calvinista, nem existiam, né? Sobre eleição incondicional, graça irresistível, depravação, não, eles não debatiam isso. Eles debatiam principalmente sobre o cânon. Os primeiros debates foram definir quais livros eram apostólicos ou não. E lá, já pelo primeiro século, já no ano 170, nós já temos o cânon muratoriano, e já temos definição que os 27 livros do Novo Testamento, mais os 39 do Antigo, faziam parte da Bíblia. E contra o gnosticismo, no primeiro século, que era uma seita cristã, né? Então se combateu bastante o gnosticismo. Depois, no terceiro século, continuou se debatendo contra o gnosticismo e contra o montanismo, que nós temos informações um pouco distorcidas também no montanismo, mas era uma espécie de seita mais mística que aconteceu ali no terceiro século. Depois, no quarto século, a cristologia, as duas naturezas de Cristo, a divindade de Jesus, e os donatistas, que era um grupo que tinha aversão pela mistura da igreja com o Estado, e que achava que aqueles que, na perseguição, não tinham confessado Jesus e não tinham morrido como mártir, teriam que ser expulsos da igreja, porque eles não eram fiéis o suficiente. Então, principalmente Agostinho debateu com os donaticistas. Na verdade, ele nem falava tanta heresia, os donaticistas. O erro deles foi ter inimigo como inimigo Agostinho, né? Mas eram discussões. Depois, na Idade Média, a união da igreja e Estado e vários cismas. A igreja síria, a controvérsia iconoclasta, se tinha que ter imagem na igreja ou não. Havia o cisma oriental, né, da igreja de Bizâncio com a igreja romana. Veja, eu só estou colocando isso porque ninguém pensava em graça irresistível, em depravação total. Assim, o pessoal tenta ficar pescando essas doutrinas na antiguidade e, na verdade, nem se usava essas terminologias porque elas nem existiam. Você imagina chegar na Idade Média e falar de supralapsarianismo, infralapsarianismo, depravação total, graça irresistível, e blá, blá, blá. Eles não sabem nem o que era isso, nem tinha essas nomenclaturas. Então, a teologia vai inventando termos, que vai inventando debates também que nem existiam. Pode avançar. Avança tudo que eu já comento. E aí a Reforma Protestante debateu a questão soteriológica, mas só a questão da justificação pela fé. Se o homem era salvo somente pela fé em Jesus. Ele não entrou nos detalhes sobre essa questão. E os arminianos e os calvinistas concordam que a salvação é unicamente pela fé em Jesus. O problema são os detalhezinhos. Foi só então no Sínodo de Dort, 1618 e 19, que se criou essa controvérsia. Que eu tenho a notícia, é o único sínodo ou concílio que vai debater uma questão adjetiva, uma questão secundária. Questões secundárias nós nem precisaríamos debater, porque são questões secundárias. A Bíblia não é clara sobre o detalhe daquela questão, entendeu? Então, demorou 17 séculos para alguém achar que tinha que debater essa questão. E se debateu e foi político, misturou a igreja e o Estado da Holanda. Houve perseguição religiosa contra os que não concordavam. E até hoje há um debate
que eu digo nem deveria existir. Mas já que os calvinistas gostam de debater, a gente debate. Mas não deveria ficar entrando nesses detalhes, né? Porque quando a gente desce nos detalhes sobre as doutrinas bíblicas, se torna mais filosofia do que teologia. Aí o cara quer saber qual é a natureza do pensamento de Deus. Como é que Deus decretou desde a eternidade. Aí vai ter ordem dos decretos. Se vem primeiro o decreto, se teve o decreto do pecado, ou se primeiro veio a salvação em Cristo. Aí vai dividir os calvinistas entre infralapsariano e supralapsariano. Quer dizer, isso é filosofia, não é Bíblia. Porque a Bíblia não entra em detalhes de como é a mente de Deus. Como aconteceu na eternidade, a onisciência de Deus na eternidade em prever ou não prever, em decretar e não decretar. Vira uma espécie de neotomismo, né? Tomás de Aquino que queria explicar Deus por meio das questões filosóficas. Então, esse sino de Dort ficou restrito aos Países Baixos. Não foram todas as igrejas que aceitaram aquele sino. Depois tiveram outros concílios. Não foi unanimidade, mas acabou virando a doutrina principal da herança reformada, principalmente presbiteriana, que a gente conhece. Depois do século XIX, houve um dogmatismo exagerado. As cidades escolhiam doutrinas específicas, então já não se lia mais a Bíblia para achar as verdades que ela ensinava. Você escolhia a doutrina preferida, e de acordo com a doutrina preferida, você poderia ou não morar naquela cidade. Ainda assim, em alguns lugares dos Estados Unidos. Tá? Essas regiões mais rurais dos Estados Unidos, é tão radical certas doutrinas, que se você não aceitar aquela doutrina, você não consegue nem viver ali. Não vão te expulsar, mas vão te oprimir, de forma que você não conseguir viver naquele local. E na atualidade eu coloquei, não só na atualidade, mas já é bem antigo, há uma espécie de pescador de aquário. O calvinista quer evangelizar os outros, para que ele se torne calvinista. Só para te dar um exemplo, a Igreja Congregação, ela tem origem presbiteriana. E eles têm essa mania, né? Você já é crente, eles vêm pregar para você. Se você é incrédulo, não vai não. Porque é mais fácil, já sei que é eleito, então fica mais fácil, né? Então, não só que há um calvinismo e o camarada se mantém na sua doutrina, mas ele quer te evangelizar. Eu fiquei 2 anos e meio dando aula na Mackenzie. Imagina o quanto eu fui evangelizado pelo calvinismo. Não dava muito certo, porque eu falava, então, cadê o texto? Né? Vamos lá para os textos. Então, infelizmente, há isso também. Muita gente, e como as editoras que tem essa linha, e os grandes nomes da teologia brasileira, ou são liberais ou são calvinistas, né? E aí você é evangelizado de vários lados. Mas olha que ponto interessante. Você deve pensar, os judeus devem ter o mesmo problema, que a Bíblia do Antigo Testamento deles é a mesma, não é? E tem salvação e eleição e tem soberania. Você ficar só com o Antigo Testamento? O Antigo Testamento também fala de eleição do povo escolhido. Também fala de salvação do povo escolhido. E também fala da soberania de Deus. Então, deveria haver esse problema dentro do judaísmo. Não deveria? Pois não há. O judaísmo tem pontos fundamentais, não se discute. Então, os pontos fundamentais. Pontos secundários, se discute. Mas se vive muito bem com esses pontos. Então, o Heffeld foi um professor da Universidade de São Paulo, judeu. Ele escreve na Senda do Judaísmo e ele cita: o Deus único do monoteísmo ético, que criou a natureza segundo modos eternos, as leis da natureza como criou o homem em sua semelhança, com o quê? A liberdade de escolher entre o bem e o mal. Então, isso é livre-arbítrio, tá? Para o calvinismo não existe essa liberdade de escolher entre o bem e o mal. Você, se não for eleito, é incapaz de escolher o bem até que você seja regenerado. Se você for réprobo, você não vai nem escolher o bem para ser regenerado,
Porque Deus não vai te dar essa oportunidade, porque Ele já decretou que você é condenado. Porque o calvinismo vai falar, não, se o homem é livre, Deus não é soberano. Olha o que o ponto judaico debate. Ele revela sua vontade no decorrer da história universal, que resulta da interação dialética entre a vontade divina e a liberdade humana. Então, o que é interessante do pensamento judaico? É diferente do pensamento grego, que nós herdamos a nossa teologia do pensamento grego. No pensamento grego sempre teve muita dicotomia, ou é isso ou é aquilo. Principalmente Aristóteles, Sócrates, não se consegue conviver com diferenças. Ou você aceita um ponto, ou você aceita o outro. Mas no pensamento judaico, falou, tem pontos fundamentais, mas tem aparentes contradições que nós não devemos resolver. A Bíblia diz que o homem é livre e Deus é soberano. E quer ver um exemplo? A Bíblia diz que Deus é um, mas é trino. Deus é um em essência e trino em pessoa. Não pode, ou é um ou é três. Não, ele é uma essência e trino. Nós não convivemos com a trindade? A Bíblia mostra as duas naturezas de Deus, de Jesus. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Ele não é 100% homem ou 100% Deus. Deus não é um ou é trino. Ele é um e trino. Jesus é 100% homem e 100% Deus. As Escrituras revelam isso. Elas explicam? Não. A Escritura não explica a dupla natureza de Jesus. Ela só revela. A Escritura não explica a trindade. Ela só revela. A Escritura não explica a liberdade e soberania. Mas ela mostra a liberdade e a soberania. Deus é soberano e o homem é livre. Então, ao invés de pensarmos em e ou, nós pensamos em e. Deus é soberano e o homem é livre. Obviamente, a liberdade do homem é restringida, né? O homem pode fazer o que quer? Não, o que quer não. Mas ele tem liberdade de escolher entre o bem e o mal. Os céus tomo hoje por testemunha que te propus entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, 30, 19. Lá no final de Apocalipse fala, o Espírito diz vem, a noiva diz vem, o que ouve diz venha, e quem quiser que venha e beba de graça da árvore da vida. Tem milhares de textos mostrando que o homem é capaz de escolher entre o bem e o mal, mesmo no seu estado decaído. Tá? Então, como resolver isso dentro da soberania de Deus? Deus é soberano e o homem é livre. Existe limitação na liberdade. O homem não pode fazer algo que fira a soberania de Deus. Mas ele pode escolher aceitar ou rejeitar o Evangelho. Falta pouco, vai. Pode pôr todo o texto, que aí o principal texto utilizado dentro da tradição calvinista no debate Calvino-Armínio é Romanos 9. Eu não vou ler tudo, depois você dá uma lida aí. Mas pega principalmente isso aqui. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor. Onde está isso? Em Gênesis 25, 23. Depois, como está escrito, amei a Jacó e aborreci a Esaú. E aí, vai se usar esse texto para dizer o quê? Aqui diremos, pois, que a injustiça da parte de Deus, de maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de que eu tiver misericórdia. Assim, pois, não depende de quem quer nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Depois vai citar o exemplo do faraó. Esse texto é debatido desde a época de Armínio, e os calvinistas vão puxar para o seu lado, dizendo, então, está vendo, nós nem tínhamos nascido ainda, Deus decretou que eles seriam eleitos. Primeiro, não tem a palavra salvação aí,
não é decreto salvífico. Segundo, que claramente Paulo está usando o argumento de Israel e usando Jacó como exemplo. Lá em Malaquias 1:2, fala: amei a Jacó e aborreci Esaú. Mas não está falando da pessoa de Jacó. Está falando da nação de Israel. O contexto de Romanos 9 é 9, 10 e 11. Paulo está falando da soberania de Deus, não em decretar quem será salvo e quem será eleito, mas, para usar o termo calvinista, em decretar o plano de Deus. Deus decretou, pelo seu plano, que a salvação viria para os gentios, como veio também para os judeus. Por quê? Os judeus não aceitavam de jeito nenhum de que os gentios poderiam fazer parte da família de Deus. Praticamente, o Novo Testamento inteiro está debatendo isso. É inaceitável na mente judaica do primeiro século, ainda hoje mais ou menos, tá? De que alguém que não é da raiz consanguínea de Abraão, Isaac e Jacó, era inimaginável que essa pessoa pudesse fazer parte da família de Deus. E o que aconteceu quando veio Jesus? Foram principalmente os gentios que deram ouvido ao Evangelho. Então os judeus de Roma ficavam questionando Paulo, mas como assim? Se o Messias veio, é injusto da parte de Deus que os judeus não se convertam. E é injusto da parte de Deus que os gentios se convertam. Aí Paulo está explicando, não tem injustiça nenhuma, porque a justiça de Deus não é a justiça de vocês. Deus é justo e Ele tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. Se Ele quer ter misericórdia do gentil, vocês não têm nada a ver com isso. Porque o plano de Deus é que vocês não podem mudar. Não é porque vocês não querem que os gentios sejam salvos, que eles não serão salvos. Porque o plano de Deus é que eles sejam salvos. Então, não depende de quem quer e nem de quem corre. Mas não é dizendo sobre decreto de salvação, sobre eleição incondicional. Jacó e Faraó estão sendo usados como exemplos de que Deus endurece quem Ele quer e que usa de misericórdia a quem Ele quer para estabelecer o seu plano de salvação para todos os homens, não para que decretar quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. O texto não está falando disso, não tem a palavra decreto em lugar nenhum. Não tem dizendo uma eleição incondicional em lugar nenhum. É só olhar o capítulo 9, 10, 11. Lá no 11, 26 em diante, ele vai dizer, veio o endurecimento em parte a Israel, até que se haja completado o tempo de gentios. Então Paulo fala, está explicado o plano de Deus. Ele usa de misericórdia para quem Ele quer. Ele permitiu então que os gentios fossem salvos, mesmo vocês não querendo. Mesmo que vocês achem que é injusto Deus salvar os gentios, a justiça de Deus não tem nada a ver com a vontade de vocês. E aí entra esse contexto. Isolar esse texto e falar de um decreto incondicional de eleição, de que Deus odeia o ímpio, porque usa a palavra, né? Aborrecer Jacó lá no hebraico é odiar, mas é um chamado hebraísmo. Porque Deus não pode odiar ninguém. Né? Quando fala que Deus se ira, que Deus odeia, que Deus se rirá dos seus inimigos. Inclusive, isso só tem no Antigo Testamento, porque é uma figura de linguagem hebraica para falar dos sentimentos de Deus. Tem um termo técnico na teologia que chama antropopatismo, quando se usa sentimentos humanos para representar os sentimentos de Deus. Como a linguagem hebraica é mais simbólica, é mais poética, nem há esses termos no Novo Testamento. Você pode ver quando o pessoal vai falar que Deus odeia, eles vão pegar os textos do Antigo Testamento, porque usa essa linguagem, né? Porque no Novo Testamento não é esse mesmo termo. Então, usa-se esse texto, mas só para a gente tentar... Vou tentar encerrar, mas me dá uns minutinhos aí, que me roubaram no começo. Avança aí.
Avança um pouquinho, pode avançar. Depois vocês vão ter o texto aí, eu até fiz um PDF extra, tá? Que tem mais coisa. Aí tem uns debates lá. Eu queria para a parte teológica, só para a gente tentar encerrar. Então vamos lá. Qual é a confusão? E aí não importa se você vai ser calvinista ou arminiano. Mas precisamos estabelecer alguns pontos importantes. Paulo fala, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para quê? Para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. A Bíblia não diz que nós somos salvos por decreto. A Bíblia diz que nós somos salvos pela fé. Não porque fomos eleitos, somos salvos. A Bíblia diz que somos salvos porque cremos. Ah, mas como é que foi? Não sei. A Bíblia fala, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, será condenado. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ah, mas só crê se for regenerado antes. Isso aí você está dizendo. Não sei de nada, eu só sei que o elemento para ser salvo é a fé, e que o evangelho é o poder para a salvação. Se você é incapaz de ouvir antes de ser regenerado, a pregação do evangelho não vale nada. Concorda? Porque se você não tem a capacidade de escolher, e eu prego o evangelho para você, se você é eleito, mesmo sendo eleito, antes de ser regenerado, qual que é a função do evangelho? Nenhuma, porque se você é incapaz de ouvir, você é incapaz de aceitar. Se você já foi regenerado, para que serve o evangelho? Se você já foi regenerado, você não precisaria, então, ouvir o evangelho. Se você é condenado, é a mesma coisa. Porque para que eu vou pregar o evangelho se você já está condenado? Ah, mas o evangelho vai servir de juízo. Só que aí tem um problema. A oferta do evangelho seria mentirosa. Porque Deus está dizendo para pregarmos. Mas Ele sabe que as pessoas são determinadas ao inferno. Então aquela pregação não é honesta. A oferta não é honesta. Entendeu? Eu estou ofertando uma coisa que você é incapaz de aceitar. E depois eu vou te condenar por não te permitir aceitar. Então, em qualquer circunstância, teologicamente, até logicamente, filosoficamente, biblicamente, qualquer mente que você quiser, isso é estranho. Porque se você foi determinado à condenação, e a graça é irresistível, mas eu não vou oferecer porque eu te odeio, e eu estou te dizendo que é para aceitar, e depois eu vou te condenar por não ter aceitado, mas eu que determinei que você não aceitaria, não tem qualquer lógica teológica ou exegética nesse negócio. Então, outro ponto que é preciso destacar, porque o calvinista vai dizer, então se eu aceito, sou salvo, eu faço parte da salvação. Mas quem que disse isso? Você está confundindo fé com obras. A Bíblia faz a clara distinção de que fé não é algo igual às obras. A Bíblia fala, inclusive, em Romanos várias vezes. Creu em Abraão e a sua fé, creu Abraão e a sua fé lhe foi imputada por justiça. Então faz a distinção entre obras e a fé. Se a fé fosse uma obra, tudo bem, você poderia dizer que eu faço parte da salvação. Mas a Bíblia diz que a fé não é obra. Nós exercemos a fé e praticamos obras. Existe no homem a capacidade de exercer a fé, de aceitar ou não. Quantas vezes Jesus falou, a tua fé te salvou? A pessoa foi regenerada antes para ter fé depois? Crê primeiro e depois será salvo. Não será salvo depois crê, né? Tem um problema da ordem da salvação aí, que é complexo também. Se a fé fosse uma obra, o homem poderia se gloriar, mas a Bíblia diz o contrário. Ele não pode se gloriar. Foi Deus quem, para usar o termo calvinista contra os calvinistas, foi Deus quem decretou como o homem seria salvo. Ele não tem como escolher como ele seria salvo. Ele tem como escolher a salvação ou não.
A maneira da salvação é que ele não pode escolher. Então, Deus é soberano em definir qual é a maneira que nós somos salvos. E ele definiu que a maneira que nós somos salvos é pela fé. Então, ele decretou sim. Ele determinou a forma, a maneira. Mas ele não determinou cada um que seria ou não salvo. Então, o fato de ele ser o autor da salvação e impor as condições pelas quais o homem deve ser salvo, exclui todo orgulho. É isso que a Bíblia fala. Se fosse por obras, nós poderíamos nos orgulhar. Mas ninguém pode se orgulhar da fé. Porque a fé, nós não nos orgulhamos da fé, mas nós exercemos. Então, o homem não tem escolha sobre as condições. Então, Deus continua soberano. Deus deu a capacidade de criar todo homem, desde a criação. Ele não criou ninguém para ser condenado. Deus criou tudo e falou que era muito bom. Então, se ele criou gente para ser condenado, não poderia dizer que tudo era muito bom. Sendo assim, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Continuando aí. Quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos convidando todo homem a exercer fé. Por isso a oferta é honesta, coerente com o caráter de Deus. Então, o que a maioria desses livros que eu citei para você vai dizer, é incoerente com o caráter de Deus oferecer algo que você não pode aceitar, porque Ele determinou que você não aceitaria. Ele te odeia, mas oferece o Evangelho para você e depois te condena por você ter negligenciado o Evangelho. Em qualquer categoria ou circunstância, lógica, teológica, exegética, isso é estranho. Mas é isso exatamente o que o calvinismo diz. Não seria isso coerente com o caráter e a santidade de Deus. Vocês estão tão preocupados com a soberania de Deus, mas não estão preocupados com a santidade de Deus. Ah, mas a justiça de Deus não é a nossa justiça. Mas a Bíblia mostra e nos ensina o que é justiça. A Bíblia não nos ensina que é justo você oferecer alguma coisa e condenar a pessoa, mesmo sem ela poder aceitar. Você determinou que ela não poderia aceitar e condena ela por não ter aceitado. Em lugar nenhum isso é justiça. Muito menos para Deus, porque fere a santidade de Deus. A pregação do Evangelho por meio da ação do Espírito Santo proporciona a todo homem a possibilidade de aceitação ou rejeição do Evangelho. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. É um ponto que tanto calvinistas como arminianos têm que enfatizar. Nós não sabemos o processo e como se dá no coração do homem a aceitação ou a rejeição do Evangelho. Nós só sabemos o seguinte, esta palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, será salvo. Porque com a boca se confessa para a justiça, que no seu coração crê que dele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, a palavra da fé que pregamos, Romanos 10, 9, diz. É essa. Se você confessar, está dizendo se você foi eleito, antes regenerado, aí depois confessar será salvo? Nós pregamos o Evangelho, o que vai acontecer no coração do homem não é problema nosso. E nem nossa responsabilidade. O que vai acontecer, como se dá o processo, né? Sabemos que a fé vem pelo ouvir. Então o Evangelho tem papel na salvação, meus irmãos. Porque é pelo ouvir o Evangelho que a pessoa crê, e crendo ela é salva. Então existem condicionais, se com tua boca, se em teu coração. Se existe condicional, é porque existe opção de aceitação ou de rejeição. E aí o Hunt, que é um livrão, Que Amor é Esse? A falsa representação de Deus no calvinismo, ele diz, em lugar nenhum de Gênesis e Apocalipse, a Bíblia ensina que o homem pecador, sem primeiro ser regenerado, é incapaz de se arrepender dos seus pecados, voltar-se para Deus e crer no Evangelho para a salvação de sua alma. Ao contrário, é muitíssimo claro que a fé precede a salvação e é de fato uma condição para a salvação. Existe uma porção de versos afirmando que somos salvos pela fé no Senhor Jesus Cristo, tal como ele é apresentado no Evangelho. Então, para terminar mesmo, vai aí, meu povo. Não vão resolver hoje.
é uma controvérsia de 500 anos, talvez um pouco menos, se a gente contar o sino de Dort, 1600, uns 400 e poucos anos, uns 400 anos. A gente poderia, como calvinistas e arminianos, parar de discutir e pregar mais, né? Porque nós estamos discutindo o detalhe da salvação muito específico. E o ditado diz que o diabo mora nos detalhes. Né? É nos detalhes que vem os cismas, as confusões. A igreja, durante 700 anos, conviveu com quem aceitava ou quem não aceitava alguma dessas proposições muito bem. Eu preciso focar nas concordâncias, né? Necessidade de pregar a salvação unicamente pela fé em Jesus Cristo, a salvação eterna e condenação eterna. Isso não é a doutrina fundamental, tá? E os arminianos e os calvinistas concordam. Parar de lacração, porque nós vivemos a era da lacração. O pessoal fala, vai lá no debate. Eu falo, não vou muito em debate, não. Eu gosto de conversar com o pessoal. Debate. Vou sair do debate e o ego vai estar inflado, ou meu ou do outro pessoa, né? Ele vai fazer os recortes lá e colocar que ele ganhou. E aí eu faço os meus recortes e falo que eu ganhei. E aí põe lá, humilhou o Zé Ribeiro. Ou detonou o José Ribeiro. E não resolve nenhuma controvérsia só para lacrar, né? Conversas são melhores que debates. Somos irmãos independente das controvérsias. Eu tenho muitos amigos calvinistas, muitos. E tenho amigos de todas as linhas. E, de vez em quando, a gente até discute, mas toma café em paz. Eu coloquei a posição contra, porque é a minha posição particular, tá? Mas existe vários livros que vão dizer o contrário do que eu disse e vão contestar cada palavra que eu falei com muito mais sabedoria e conhecimento do que eu. Mas é só para vocês também ficarem com desejo de ler umas 5.000 páginas de livro aí que eu indiquei. Fique à vontade. Algum irmão gostaria de endereçar alguma pergunta para o professor? Nessa temática, né? Não é pecado fazer perguntas, viu? Não é pecado ter dúvidas também. Aproveite agora, né? Eu acho assim, há um problema em entender errado o calvinismo também, tá? Algumas pessoas acham que o calvinismo é assim, então eu já estou salvo, eu faço o que eu quiser. Não é isso que os calvinistas pensam. Pelo contrário. Eles vão dizer, se você faz o que você quiser, significa que você nunca foi salvo. Então o calvinismo zela pela santidade, né, pela santidade de Deus, pela soberania de Deus. Às vezes alguns pegam as coisas erroneamente, o entendimento daquela visão, e acham motivo para fazer toda coisa de errado. Tá? Uma vez salvo para sempre, então faço o que eu quiser. É o contrário disso. O calvinismo é mostrar, se você faz o que você quiser e está em pecado, é sinal de que você não é salvo. Né? E também a visão arminiana, fala, escorreguei na casca de banana, perdi a salvação. Não, não é isso que o Armínio nunca pregou. Né? E nem que o mais radical arminiano, talvez alguns, né, acham que escorregou na casca de banana, pecou. Porque a salvação não é um negócio, eu esqueci minha carteira aqui, perdi. Né? Então, sempre há as posições muito bem construídas pelos teólogos daquela área e os entendimentos populares que há nessas visões. Né? Como a gente tem muita gente falando, às vezes, do assunto, aquele cara que fala, às vezes, faz uma crítica pouco consistente. Né? Mas esses autores que eu citei vão falar que é perigoso.
esse determinismo chega a ser um teísmo fatalista, né? Como se você estivesse fadado, sem qualquer escolha, a ser condenado. O calvinismo anda mudando, tá? Alguns andam falando, não, mas Deus ama sim, mas é que os efeitos da cruz só vão ser para os salvos, e que Deus ama todos mesmo, mas é que o amor de Deus para os eleitos é mais amor, um amor salvífico, e o amor para a criatura é um amor de criador. Então tem uns malabarismos. Na prática, né, Ribeiro, o calvinismo faz a gente evangelizar menos, né? Porque se Deus já escolheu quem vai ser salvo, então acho que a igreja fica um pouco acomodada. E o arminianismo obriga a igreja a evangelizar mais, porque a gente não sabe, né? Então vamos evangelizar. Vamos... O calvinista, ele não vai gostar disso também, não, quando a gente fala isso. Ele vai falar, não, mas a gente não sabe quem é salvo. Pois é. A gente prega para todo mundo. Né? Ou não as grandes missões foram feitas pelos calvinismos, né? Pelos calvinistas. Então, seria um pouco contraditório dentro da visão, né? Mas o pessoal brinca que até na prática, nem sempre o calvinismo é coerente. Porque, pela lógica, seria isso mesmo. O evangelho não tem função nenhuma. Se eu pregar ou não. Mas nós somos ordenados a pregar, porque a pregação do evangelho também não é só uma questão da salvação, mas da condenação para aqueles que não ouviram, não aceitaram, né? Então, eu só estou dizendo assim, não fala isso nos meios calvinistas, que eles ficam bravos. Porque grandes campanhas missionárias são sustentadas por grupos calvinistas. Um amigo meu, calvinista, ele abriu uma igreja lá, onde não tem lugar ninguém. Eles bancam lá, fundaram a igreja, evangelizaram uma região todinha, alcançaram várias pessoas, né? Eu também concordo que não é coerente com a visão, mas não fala isso para eles, não. Mais alguém tem alguma pergunta? Gostaria de... Ao pastor Hugo. Teólogo, quando pergunta, é preocupante, né? Tranquilo, pastor. Primeiro, parabéns pela palestra. Só queria que o senhor falasse um pouquinho, breve, a diferença entre o supralapsariano, que vem antes da queda, né? E o infralapsariano, que é posterior à queda. Dentro da visão calvinista, houve um debate no próprio Sínodo de Dort. Tá? O Sínodo de Dort, a cidade é Dort, o sínodo foi feito lá. Os que contestam o calvinismo entendem que todo calvinista, na verdade, deveria ser supralapsariano. O que é isso? Deus decretou quem é salvo e quem não é salvo primeiro. É só a ordem dos decretos, tá? O nome é complicado, chama supralapsarianismo e infralapsarianismo. A maioria dos calvinistas hoje vão ser infralapsarianismo. Eles entenderam que Deus primeiro criou e depois decretou. Na verdade, primeiro criou, depois decretou a salvação, depois elegeu. Tem a ordem dos decretos lá. Mas, basicamente, o supralapsariano, lapsus em latim é queda. O supralapsariano vai dizer, então Deus decretou quem seria salvo e quem seria eleito. O primeiro decreto de Deus. O infra vai dizer, não foi o primeiro decreto de Deus esse. O primeiro decreto foi a criação. E depois, lá pelo terceiro decreto, que eles vão falar da salvação e condenação. A questão do infralapsariano é a seguinte, o homem pecou, e aí Deus, então, proporcionou a salvação. O supralapsariano fala, não, Deus já sabia de tudo antes, então ele decretou tudo antes. Não precisou o homem pecar para ele proporcionar a salvação. Logicamente,
o calvinismo só deveria ser supralapsariano, concorda? Você está falando de soberania de decreto. Como é que você vai pôr a ordem do decreto segundo, terceiro ou quarto, que se Deus é onisciente, onipresente, onipotente, ele tem que decretar desde a eternidade algo sobre aquilo que vai acontecer. Mas é muito mais cruel o supralapsarianismo, né? Não que o infra seja menos cruel, mas os críticos do calvinismo vão dizer que, na verdade, o calvinismo puro é supralapsariano. Decretou antes. Mas dificilmente você vai encontrar um calvinista supralapsariano. A maioria vai dizer infralapsariano. Ou seja, primeiro Deus criou. Veio a queda, e aí então Deus proporcionou a salvação em Cristo e elegeu. Aí o supra vai dizer, não, Deus decretou antes, depois criou. Então é só a ordem dos decretos. Veja que é uma verdadeira confusão filosófica, não exegética. Onde é que está na Bíblia a ordem de decreto? Tem na Bíblia alguma ordem de decreto? Aliás, a palavra decreto na Bíblia, o verbo decretar, nas nossas traduções tem algumas poucas vezes na Bíblia. E, na verdade, é porque os tradutores eram calvinistas. Porque algumas vezes a palavra decretar no hebraico, por exemplo, é formou, como o oleiro forma o barro. É uma visão simbólica de que Deus forma as coisas para o seu propósito, né? Mas lá na sua tradução vai estar decreto. Mas tudo bem, vamos dizer que essas 4, 5 ocorrências de decreto sejam válidas, mas aí você começa a filosofar na eternidade a mente de Deus como funcionava. Isso é coisa do tomismo, não é? Da escolástica, que eram discussões filosóficas disfarçadas de cristianismo. Por exemplo, na escolástica se discutia quantos anjos podem dançar na cabeça de um alfinete. Quantos anjos será que poderiam dançar na cabeça do alfinete? Adão tinha umbigo ou não? Os anjos têm sexo? Eram discussões da escolástica. Lógico, tinha as outras discussões mais saudáveis, né? Mas veja que quando você vai descer nos detalhes dessas questões, foge da Bíblia e vai para a filosofia. Porque a teologia sistemática tem uma tendência a ser mais filosófica do que exegética. Aliás, ela surge, as maiorias das teologias sistemáticas que nós usamos hoje, elas surgem no século XIX para combater o racionalismo. Mas combate o racionalismo com uma espécie de racionalismo cristão, mais filosófico do que bíblico. Porque onde a Bíblia silencia, nós silenciamos. Eu vou lá saber o que se passava na mente de Deus na eternidade. Vamos pegar um caso assim, Ribeiro, prático. Por exemplo, o terrorista foi lá e capturou lá aquele pessoal que estava na festa rave lá, certo? Pelo calvinismo, aquelas pessoas não foram eleitas para a salvação, foram então condenadas, morreram sem Deus, morreram na mão do terrorismo, certo? Na visão arminiana, talvez aquelas pessoas tiveram oportunidade de aceitar o Evangelho, mas resistir ao Evangelho. Digamos que ouviram, alguém pregou o Evangelho para eles, mas não deram bola. Seria mais ou menos isso? É que aí uma outra questão complexa de que para o calvinismo não importa se eles morreram ouvindo ou não, se eles eram eleitos, eles são salvos, né? Mesmo independente se ouviram ou não, Ok. Como a criança é eleita, ouviu ou não. Sim, a criança tudo bem, mas mesmo adulto? Mesmo adulto, Não, principalmente, né? Que a eleição incondicional, o nome diz, é incondicional, ela não leva em conta. E aí, no caso do universalismo?
O universalismo, aí depende de como a gente usa o nome. Os calvinistas, às vezes, acusam o arminiano de ser universalista. Mas é um equívoco. O universalismo é outra coisa. O universalismo é dizer que todos são salvos. Todos são salvos. Num determinado momento, Deus vai salvar todo mundo. Não é isso que o arminiano fala. A oferta é universal, né? É para todos. Os que rejeitarem serão condenados, os que aceitarem serão salvos. É isso que diz o arminiano. O calvinista também diz isso, só que ele diz que só vão aceitar aqueles que foram eleitos e que, pela graça irresistível, eles vão aceitar. Não sei se existe alguma estatística, um chutômetro, mas entre os nossos irmãos neopentecostais, pentecostais e históricos, a concentração maior do calvinismo seria nas igrejas históricas. O calvinismo, estritamente, o que se chama calvinismo hoje, quando você falar de fé reformada, sim, é calvinista, que é um equívoco, que é uma apropriação indevida da reforma, porque os luteranos não são calvinistas 5 pontos, e são da reforma, né? Os anglicanos, nem todos são calvinistas 5 pontos. Então, os reformados são representados hoje pelas igrejas presbiterianas. Agora, alguns batistas, uma grande parte dos batistas, eles também são calvinistas de 5 pontos. Então, você vai ouvir assim, Batista da Graça Soberana. Eles não gostam de ser chamados de calvinista, porque também relaciona-se à fé reformada o batismo infantil. E como os batistas, você pode falar tudo, pelo menos para eles batizar criança, né? Então, eles não gostam, às vezes, de ser chamados de calvinistas, eles vão chamar ou batista reformado, ou batista da graça soberana. E os pentecostais? Mas se você falar estatisticamente, se tem mais calvinista ou arminiano, tem, sem dúvida, mais arminiano. Mas não chega nem perto. Porque, justamente, os pentecostais são os mais voltados para a evangelização, e as igrejas que mais crescem são pentecostais. Então, em número, há mais pentecostais, depois neopentecostais. As igrejas históricas ficam lá na fim da fila. Ok. Mais alguma pergunta? Eu acredito que a pessoa ela não perde a salvação, certo? Mas digamos... Para os outros poderem ouvir também. Ah, tá. Eu acredito que você não perde a salvação. Aquelas pessoas, por exemplo, que não sei dizer se realmente se converteram, mas assim, teve uma caminhada longa aí, uns 15, 20 anos. Eu posso até citar um exemplo de um pastor, né? Foi ali, serviu o Senhor, estava à frente de igreja e, de repente, largou tudo e foi para o mundo do pecado. Realmente ele era uma pessoa salva? Ou, enfim, Então, vamos lá. Primeiro eu falo da nossa convenção, depois eu falo da controvérsia. Na nossa convenção, por herança Nestonini, uma vez salvo, salvo para sempre. Significa isso? Que não tem como você deixar de ser salvo, né? Porque uma vez que você entregou a sua vida a Jesus, você nasceu de novo pelo Espírito Santo, é chamada regeneração. Cremos que o Espírito Santo gera em nós o novo homem. Então, a ideia de que não... Mas isso é mais teológico. Não teria como você deixar de nascer, desnascer, né? Espiritualmente. E aí se explica, tanto pelo calvinismo como arminiano, que se alguém se afastou e ele vive em pecado, ele nunca se converteu, tá? Porque a ideia é a seguinte, aí os arminianos calvinistas, os arminianos de 4 pontos, que nós só aceitamos o último ponto com um ajuste. A preservação dos santos. O pessoal chama de perseverança, mas os autores preferem chamar de preservação. Porque perseverança dá uma ideia de que eu vou conseguir por minhas próprias forças, e preservação dá a ideia de que Deus vai preservar os salvos, né?
Mas aí só uma concordância de que se a pessoa se afastou e vive em pecado, ela nunca se converteu, embora ela estivesse na igreja, mas ela não se converteu. Há alguns textos difíceis nesse ponto, tá? Que dão a impressão de que se perde. Grandes hermeneutas como Osborne, eles acham que a salvação é uma coisa, uma esperança futura, então, se você preservar até o fim, você vai ser salvo. Eu, particularmente, acho muito difícil que alguém que um dia realmente se converteu, ele abandonar, rejeitar Jesus desse jeito, né? A ideia de que ele nunca realmente se converteu. Então, mas porque alguém pode enganar a gente a vida inteira, né? Mas existe uma diferença aí que tem que ser pontuada. É praticar o pecado e pecar. Por exemplo, se você peca agora e vem uma bala perdida na sua cabeça, você vai para o inferno? Não. Mesmo que você estiver no ato do pecado. Porque você não vive na prática do pecado. Que a Bíblia diz, se alguém é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado. Porque ele não pode viver na prática. Não significa que ele não peca. Mas o pecado não é uma prática. A diferença do crente para o incrédulo, os dois são pecadores. Só que um teólogo chamado Langston, ele usa a palavra pecante. Nós somos pecadores, não pecantes. O incrédulo é pecante. O pecado para ele é natural. É algo que para ele é natural. Para o crente, o pecado não é algo natural. Quando você peca, você não se sente tranquilo, vamos dizer assim. O pecador, ele só se sente incomodado por causa das consequências. Então, ele não se arrepende. Ele tem remorso. Se não tivesse consequência, ele continuava pecando. O crente queria voltar no passado e não ter pecado. É o arrependimento, né? Agora, o incrédulo, se ele pudesse pecar sem ninguém ver e sem ter consequência, ele ia fazer a festa. Ele só é restringido um pouquinho por causa das consequências. Então, João deixa isso um pouco claro. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Mas se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para... É que às vezes o pentecostal tem uma visão meio drástica. Você pecou, vai para o inferno. Se morreu, então você está perdido. Porque se eu pensei e me deu um AVC, fui para o inferno. Né? Então, não Porque sei... pensamento é pecado. Tem pensamentos pecaminosos. Então isso é meio que escorregou na casa de banana, vai para o inferno. Então, não seria o caso assim, por exemplo, por a pessoa ela achar, não, eu tenho certeza que eu sou salva, então eu vou pecar porque eu já estou salva. Então aí é certeza que ela não é salva, porque senão ela não pensaria isso. Né? Até a piada, pode contar a piada aqui? Pode. A piada calvinista arminiana neopentecostal? Foi para o inferno 3 pessoas, um calvinista arminiano e um neopentecostal. Aí o calvinista falou assim, estava certo, eu não era salvo. Não fui eleito, a minha teologia estava certa. O arminiano falou, não, eu que estava certo, eu perdi a salvação. Aí o neopentecostal falou, não estou no inferno, eu não estou no... Eu determino, eu declaro que eu não estou no inferno, eu não estou no inferno. Amém. Eu falo, não sou calvinista arminiano, depende do texto. É porque aí você fala, eu dou essa brincadeira, mas você fala para ele, até 1618, ninguém fazia essa pergunta. Entendeu? Durante toda a história da igreja, até antes de Calvino, ninguém se dizia calvinista. Até depois de Armínio, ninguém se dizia. Se eu falar, você crê em Jesus ou não crê? Você é um crente ou não? Ninguém perguntava se eu era calvinista ou arminiano. Por que eu tenho que responder hoje? Só porque teve um sino do Indort que polarizou o mundo cristão e eu tenho que me posicionar dentro do que você acha que é uma polarização?
que hoje é normal, né? Se você não é isso, é aquilo. Só se for na sua cabeça. Porque eu tenho várias outras opções. Eu não preciso... Ah, você gosta de vermelho ou de azul? Quem diz que existe só o vermelho e o azul? Não é? Então, a Bíblia, ela nem tem essas terminologias. E nem é uma doutrina fundamental. Então, assim, não me pergunta, porque nenhum crente na história precisou responder essa questão. Ah, você quer insistir? Eu pendo mais por arminianismo. Não é? Agora, uma coisa, se Calvino estivesse vivo, ele proibiria um movimento com seu nome. Se Armínio estivesse vivo, ele proibiria um movimento com seu nome. Eles não aceitariam que alguém se dissesse calvinista ou arminiano. Quando Lutero soube que um pessoal começou a se chamar de luterano, ele ficou muito bravo. Eu não quero um movimento com meu nome, eu não sou Cristo. Mais ou menos o que Paulo fala. Calvino morreu por você na cruz? Armínio foi crucificado? Então não me peça para sintetizar minha fé pelo nome de um homem, seja ele quem for. Não é? Então eu sou um crente em Jesus Cristo. Eu não tenho que assumir determinadas posições. Acontece isso muito na política, né? Eu sei isso aqui, eu quero saber, eu quero que se afunda num navio os dois. Né? Quero lá saber de política, quero lá saber de... Eu brinco usando, depende do texto, porque é assim, alguns textos, se eu selecioná-los, eu vou tornar a Bíblia calvinista. Outros, se eu selecioná-los, eu vou tornar a Bíblia arminiana. Se eu pegar todos eles juntos, a Bíblia não é arminiana e nem calvinista. Né? Ela está pouco se lixando para esse debate. Bem, muito bem, né? Creio que nós podemos terminar. Agradecer o pastor Ribeiro. E vamos orar. Amém? Vamos ficar de pé? Amém. Graças te damos, Senhor, por essa noite, por esse esclarecimento, por essa apresentação. Queremos que o teu Espírito Santo continue abençoando o professor Ribeiro, seus estudos, que essas quartas teológicas possa crescer, que possa haver mais pessoas interessadas em aprender um pouco mais, e quem sabe, Senhor, o Senhor desperte aqui vocacionados que poderão até ir mais além do que essa palestra e quem sabe até ingressar num curso de teologia, estudar e poder aprender com os mestres e se capacitar, se ferramentalizar-se para a obra do ministério. Nós te louvamos, te agradecemos. Guarda o nosso retorno para o nosso lar, os irmãos também, as irmãs, e que amanhã, feriado, possamos gozar com nossas famílias, possamos ter um feriado abençoado em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Deus abençoe, viu?